Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos lá, continuando nossos temas, né? Agora é volume 11. Trecho enorme, 42. 25 de novembro de 1912. As ações das almas que fazem sua vida na vida de Jesus são todas de ouro e de preço incalculável, porque são divinas. Nesta manhã, meu sempre amado Jesus, parece que veio segundo o costume de antes. Segundo o costume de antes, se bem que me pareceu como se fosse só de passagem, e tinha ânsia de me ver e de entreter-se comigo ao familiar. Eu vendo-o tão bom, doce e benigno, esqueci todos os seus contrastes, as privações, e vendo-o como uma coroa de espinhos grande e muito túpida, lhe disse: doce amor meu e vida minha. Ai, 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 vida minha.
Faze-me ver que continuas a amar-me. Esta coroa que te cinge a cabeça, que te prende a ti e a mim com as mesmas mãos. E o amável Jesus imediatamente a tirou e com as suas próprias mãos a colocou e oprimiu em minha cabeça. Oh, como me sentia feliz! Com os espinhos de Jesus perfurantes, sim, mas doces. Ele me olhava com amorosa ternura e eu, vendo-me tão ternamente olhar, tomando ânimo, acrescentei. Ele vendo, né, ele olhando tão ternamente, tomei ânimo e acrescentei. Jesus, meu coração, não me bastam os espinhos para estar segura que me ama, como antes, não tenho escravos para crucificar-me? Em breve, ó Jesus, não me tenhas mais em dúvida, pois a única dúvida de não ser sempre mais amada por ti. Dai-me morte contínua, crucifica-me. E ele, minha filha, não encontro pregos, mas para te contentar te trespassarei com uma lança. E assim, tomando minhas mãos, as rasgou, e depois os pés, eu sofria assim, sentia que nadava em um mar de dor, mas também de amor e doçura ao mesmo tempo. E parecia que Jesus não podia separar de mim seus ternos e amorosos olhares, e pondo-me e cobrindo-me toda com o seu manto, o seu manto real me disse: Doce filha minha, deixa já toda a dúvida sobre o meu amor por ti. É mais, te digo, para te dar ânimo, que em qualquer modo em que me mostre, seja que me veja irado, ou que me veja como relâmpago, ou que não te fale, recorda que bastará só com uma renovação de espinhos, de cravos que te faça, para nos pormos de novo nas estreitas, amorosas intimidades, mas ainda que antes, por isso fique contente, eu continuarei com os flagelos no mundo. Disse-me outras coisas, mas a força das dores não me deixa recordá-las bem. Então fiquei de novo sozinha, sem Jesus, e desabafei com minha doce mãe, chorando e pedindo-lhe que fizesse voltar Jesus, e minha mãe me disse: Doce filha minha, não chores, deves agradecer a Jesus como se comporta contigo, e a graça que te dá, que nestes tempos de flagelos não te faz separar da sua santíssima vontade. Graça maior não te poderia dar. Depois voltou Jesus e, vendo-me que tinha chorado, disse-me: Por que choraste? E eu chorei com a minha mãe. Não é que tenha chorado com outra pessoa, e chorei porque tu não estavas. E Jesus, tomando minhas mãos nas suas, parecia que me aliviava as dores, e logo me fez ver duas escadas altas da terra ao céu. Em uma havia muita gente, na outra pouquíssima. Na qual havia poucos era de ouro maciço, e os poucos que subiam por ela pareciam que eram outros tantos Jesuses. Assim que cada um deles era um Jesus. Na outra, onde havia mais gente, parecia de madeira, e se distinguia quem eram as pessoas, quase todas baixas e sem grande desenvolvimento. E Jesus me disse: Minha filha, na escada de ouro sobem aqueles que fazem sua vida em minha vida. Assim que posso dizer, são meus pés, minhas mãos, meu coração, todo eu mesmo. Como você vê, porque são outros eu. Eles são todos para mim e eu sou vida deles. Suas ações são todas de ouro e de preço incalculável, porque são divinas. Sua altura ninguém poderá alcançá-la jamais, porque são minha mesma vida. Quase ninguém os conhece, porque vivem escondidos em mim. Só no céu se terá perfeito conhecimento deles. A escada de madeira, na qual há mais gente, são as almas que caminham pelo caminho das virtudes. Sim, mas não com a união de minha vida e com a conexão contínua com minha vontade. Suas ações são de madeira, porque unicamente a união comigo forma a ação de ouro. Portanto, são de preço mínimo, são baixas de altura e quase raquíticas, porque em suas ações boas muitos fins humanos misturam, e os fins humanos não dão crescimento. São conhecidas por todos porque não vivem escondidas em mim, mas vivem nelas mesmas. Portanto, ninguém as cobre, e ao céu não farão nenhuma surpresa, pois eram conhecidas até na terra. Por isso, minha vida toda em minha vida te quero. Nada na tua, e te recomendo aos que tu sabes e vês que se mantenham fortes e constantes na escada da minha vida. E apontava-me alguns que eu conheço e desapareceu. Seja tudo para a sua glória. Então, é interessante, né? Muito interessante. É a escada de ouro, né? Olha lá. As ações das almas que fazem sua vida em vida de Jesus são todas de ouro e de preço incalculável, porque são divinas. Então, né? Vamos lá, esta manhã, meu sempre amado Jesus, né? Então, veio
segundo o costume de antes, se bem que me pareceu como se fosse só de passagem, e tinha ânsia de me ver e de entreter-se comigo ao familiar. Eu vendo-o tão bom, doce, benigno, esqueci todos os seus contrastes, as privações, vendo-o com uma coroa de espinhos grande e muito túpida, né, cheia de espinhos. E lhe disse: doce amor meu e vida minha, faze-me que continuas a amar-me. Então ela só acha que é amada por Jesus quando ele aparece nessa situação né, e compartilha com ela as dores dele, amarguras. É só assim que ela se sente amada por Jesus. Eu acho engraçado isso, né? Essa coroa que te cinge a cabeça, que te prende a mim, que te prende a ti, que te cinge a cabeça, que te prende a ti e a mim com as mesmas mãos. Doce amor meu e vida minha, faze-me ver que continuas a amar-me. Essa coroa que te cinge a cabeça, que te prende a ti e a mim com as mesmas mãos. Confuso, né? Faze-me ver que continuas a amar-me. Tá muito confuso. Faze-me ver que continuas a amar-me. Essa coroa que te cinge a cabeça, que te prende a ti e a mim. Estranho, né? Porque é ele que tá com a coroa. Só se ela colocar, ele colocar nela, ou ela pegar e colocar nela. Será que é isso que tá querendo dizer? Mas tá confuso, né? Que frase estranha. E o amável Jesus imediatamente atirou. Agora a gente entende que é isso que ela estava querendo dizer. Então, faze que me ame, pegando a sua coroa que te cinge, né, e coloca na minha. Mas tá muito confusa a frase, não tá dizendo isso, né? Mas tudo bem. E o amável Jesus imediatamente atirou e com suas próprias mãos a colocou e oprimiu a minha cabeça. Era isso que ela queria, mas a frase não tá clara de jeito nenhum. Oh, como me sentia feliz com os espinhos de Jesus perfurantes, sim, mais doces. Ele me olhava com amorosa ternura, e eu vendo-me tão ternamente olhar, tomando ânimo, acrescentei: Jesus, meu coração, não me bastam esses espinhos para estar segura de que você me ama como antes. Não tenho os cravos para crucificar-me? Ela quer crucificar. Ô menininha que não tá nunca sossegada, né? Nossa Senhora! E a Nossa Senhora vai puxar a orelha dela, né? Mas a Nossa Senhora puxou a orelha de um jeito tão suave que nem doeu, né? Em breve, ó Jesus, não me tenhas mais em dúvida, pois a única dúvida de não ser sempre mais amada por ti, dai-me morte contínua, crucifica-me. Então ela quer só ficar crucificada. Se ela ficar crucificada 24 horas por dia, Jesus ama ela. Se ela não for crucificada e ele sumir, ele odeia ela, né? Ai, que cabeçuda. Meu Deus, que cabeçuda essa mulher. E ele, minha filha, não encontro pregos, mas para te contentar, te trespassarei com uma lança. E ele vai e faz a vontade dela. Pra você ver como que é interessante a conversa dos dois, né? E assim, tomando minhas mãos, as rasgou e depois os pés, eu sofria assim, sentia que nadava em um mar de dor, mas também de amor e doçura ao mesmo tempo. E parecia que Jesus não podia separar de mim, é isso que ela quer, né? Não podia separar de mim seus ternos e amorosos olhares. Então é isso que ela quer, a vida dela é essa. Porque ela acha que se ela estiver sofrendo, ele fica olhando. Ah, eu tô apaixonado pela minha noiva crucificada. Ah, eu tô linda. Então aí ela fica toda louca, né? Todinha, todinha, né? E pondo-me e cobrindo-me toda com seu manto real, me disse: doce filha minha, deixa já toda a dúvida sobre o meu amor por ti. É mais, te digo, para te dar ânimo, que em qualquer modo em que me mostre, ah lá, que em qualquer modo em que me mostre, seja que me veja irado, ah lá, tá vendo? Tá corrigindo ela. Não importa, você só quer ver eu com meus olhos amorosos em cima de você, ternos. Ai, que coisa sentimental. Ai, como você é sentimental, Luísa, né? Mas ele tá tentando, acho, de falar pra doce filha minha, deixa já toda essa dúvida sobre o meu amor por ti. É mais, te digo que para te dar ânimo, que em qualquer modo em que eu me mostre, seja que me veja irado, ou que me veja como um relâmpago, ou que não te fale nada, recorda que bastará só com uma renovação de espinhos de cravos que te faça para nos pormos de novo nas estreitas amorosas intimidades, mais ainda que antes. Por isso, fique contente, e eu continuarei com os flagelos no mundo. Então, aí uma hora eu resolvo o seu problema e a gente fica de boa, né? Disse-me outras coisas, mas a força das dores não me deixa recordá-las bem. Então fiquei de novo sozinha sem Jesus e desabafei com minha doce mãe, chorando e pedindo-lhe que fizesse voltar Jesus. Minha mãe me disse: doce filha minha, não chores, deves agradecer a Jesus como se comporta contigo. Olha lá. Não chore, Luísa. Você deve se agradecer como Jesus se comporta contigo. E a graça que ele te dá, não dá para ninguém, não, filha. Só dá para você, filha. Que nestes tempos de flagelos,
não te faz separar da sua santíssima vontade. Graça maior ele não te poderia dar, tá vendo? Ele quer você, você tá na vontade dele, você tá aí disponível para ele, acabou, filha, não tem mais problema, né? Depois voltou Jesus e, vendo-me que tinha chorado, me disse: Por que choraste? E eu chorei com minha mãe, não é que tenha chorado com outra pessoa, e chorei porque tu não estavas. E Jesus, tomando minhas mãos nas suas, parecia que me aliviava as dores, e logo me fez ver duas escadas altas da terra ao céu. Em uma havia muita gente e na outra pouquíssima. Então ele está querendo mostrar justamente isso, né? Para poder consolar ela, né? Para ela ver que é assim que funciona. Tem poucas pessoas que são tão agraciadas como ela é agraciada. Então ele mostra para ela a escada. Tá vendo essa escada? Tem uma de ouro. Olha quantas poucas pessoas que são e são parecidas comigo, colocam a vida em mim. E a outra lá, ó. Quantas pessoas, um monte de gente, mas tudo raquítico, tudo fracote, né? E todos eles são bem conhecidos aqui na Terra. E você não é reconhecida e você recebe uma graça tão grande por ser escondida, por, né, tal. Então tá dizendo dela, né? Tá falando dela, né? Tá mostrando pra ela, tá vendo como você é agraciada? Você tem que, olha só como você é abençoada, Luísa. Para com isso. É isso que ele tá querendo fazer, né? Ah lá, Jesus tomando minhas mãos nas suas, parecia que me aliviava as dores e logo me fez ver duas escadas altas da terra ao céu. Em uma havia muita gente e na outra pouquíssima. Na qual havia poucos, era de ouro maciço. E os poucos que subiam por ela parecia que eram outros tantos Jesus. Assim que cada um deles era um Jesus. Na outra, onde havia mais gente, parecia de madeira e se distinguiam quem eram as pessoas, sabia quem era. Quase todas baixas e sem grande desenvolvimento. Jesus me disse: Minha filha, na escada de ouro sobem aqueles que fazem sua vida em minha vida. Então a gente, tudo que a gente faz tem que ver o que, né? A gente tem que ver se a gente está seguindo os passos de Jesus. Se Jesus faria isso que a gente está fazendo em todos os momentos. Ou ver a intenção de Jesus naquela situação em que você está vivendo, né? Ver Jesus em tudo. É difícil. Nem sempre Jesus está em tudo que nós fazemos. Então a gente tem que se policiar constantemente, pedir perdão, né, para poder, né, quando a gente sai dessa ordem, né? Até triste quando a gente sai da ordem, dá uma dor tão grande, meu Deus do céu, ninguém merece, né? Como você vê, porque são outros eu, eles são todos para mim, eu sou a vida deles. Suas ações são todas de ouro, de preço incalculável, porque são divinas. Elas são atos divinos. Sua altura ninguém poderá alcançá-la jamais. Uau! Porque são minha mesma vida. Quase ninguém os conhece porque vivem escondidos em mim. Só no céu você terá perfeito conhecimento deles. Então, é um mistério. Quem essas pessoas que formam a sua vida plenamente em Jesus? É os filhos da divina vontade, não tenha dúvida disso. Né? É quem vê Jesus e anda na cola de Jesus, né? Mas não com virtudes de Jesus. Ele vai explicar aqui, ó. A escada de madeira na qual há mais gente são as almas que caminham pelo caminho das virtudes. Sim, mas não com a união da minha vida. Tá vendo? Não são pessoas que olham para a minha vida, elas olham para a vida de outras pessoas, de santos, São Tomás de Aquino, outras pessoas, não tem nada a ver com a vida de Jesus. E com a conexão contínua, né? Mas não com a conexão da minha vida e com a conexão contínua com a minha vontade. Suas ações são de madeira, porque unicamente a união comigo forma ação de ouro. Portanto, são de preço mínimo essas ações. São baixas de altura, quase raquíticas, porque em suas ações boas, muitos fins humanos se misturam. Então, sempre tem algum interesse humano. É aquilo que eu falei na escola do dia, agora, nesses dias que eu fiz domingo. A pessoa estuda o livro do céu e ela fica esperando que Jesus venha consertar a vida dela humana. Fica esperando alguma solução humana e não, né, e não vive a verdadeira santidade, conforme eu expliquei. Está esperando que Jesus molde as suas situações humanas. E só o pó não vai dar certo. Quem pensa desse jeito vai dar ruim, já expliquei na escola, né? Então são conhecidos por todos porque não vivem escondidas em mim, mas vivem somente nelas mesmas. Então é tudo elas, só eu. Portanto, ninguém as cobre. E ao céu, lá, ninguém as cobre, ninguém garante, né, nada. E ao céu não farão nenhuma surpresa, pois eram conhecidas até na terra. Então, é pessoas que querem fazer questão de ser conhecidas na terra, né? Por isso, minha filha, todas em minha vida te quero, nada na tua vida.
e te recomendo aos que tu sabes e vês que se mantenham fortes e constantes na escada da minha vida. Isso é difícil. Por isso que tem que orientar essas pessoas, né? E apontava-me alguns que eu conheço desapareceu. Então, tem que a pessoa que está vivendo na vida de Jesus tem que ficar alerta. Porque qualquer situação, você pode voltar para si mesmo, você pode pensar em si mesmo, querer uma coisa para você. E aí essa tentação, né, faz você ver a miséria que você é. Então você não pode olhar para si mesmo, só olhar para Jesus, para o objetivo de Jesus, nas coisas de Jesus, como ele deseja você. E confia nele, né? Mas se você cair em alguma situação, peça perdão, confesse os pecados, volte, né? Se né, saiu de um momento, volte para Jesus, volte a olhar para ele, veja o sentido da sua vida nele, firmemente unida à vontade dele, né? Nos acontecimentos, em dar para ele essa divulgação do livro do céu que ele deseja, fazer o que ele deseja e assim seguir o caminho, né? Vendo lá na vida da Valtorta como ele se comportava, vendo como imaginar o que Jesus fazia diante de tal circunstância e como eu devo lidar. Então, toda a vida de Jesus é a nossa vida. Os sofrimentos que a gente comentou hoje, que são continuidade da paixão de Jesus. Então, a gente tem que ficar atento para poder entender tudo isso. E a gente vai seguindo, amém? Então é isso. Se tiver mais coisa para falar amanhã, a gente fala. Deus abençoe. Jesus, eu confio em vós. Fit, fit, fit. Pessoas que eu acho que fazem ação de madeira, um exemplo dessas pessoas são essas conhecidas na internet, que elas assim se colocam como sábias. Eu sou estudioso, eu sou teólogo, eu morei lá em Roma, eu sei italiano, eu sou um pregador há mais de 30 anos. Então, assim, pessoas que se apoiam em si mesmas, né? De que eu fiz isso, eu sou aquilo, eu conheci tal padre, eu convivi tal lugar, eu sou formado por tal pessoa, eu tenho um diretor espiritual X. Eu sou um pregador da renovação carismática há 30 anos. Então, esses atos que são os atos de madeira. Não são pessoas assim que fazem tudo por amor a Jesus e é por Jesus que eu estou aqui. Jesus falou comigo, eu estou aqui falando. Eu sei que vocês não me conhecem, mas estou aqui fazendo. Então, a gente mostra claramente com os atos que a gente faz aqui no nosso canal do YouTube, justamente é Jesus que nos move, 100%. A gente não está por nós mesmos. É pelo livro dos céus, os conteúdos que Jesus oferece, da Valtorta e tal. E aí, quando você vê que a pessoa faz o nome dela, coloca o nome dela, né, aparece o nome dela, é famosa, né, ela coloca a foto dela para aparecer, né, que ela é poderosa, que ela é reconhecida, aí, né, nos podcasts, são pessoas que aparecem bem e os seus atos são misturados com necessidades de ganhar dinheiro, de vender seus livros, às vezes lá vender os seus livros, vender seus cursos, e elas querem ser cada vez mais conhecidas, apontadas como influenciadoras, reconhecidas, e é essas pessoas que andam pela escada de madeira, né? E aí elas têm que cuidar muito dos seus atos para que as pessoas possam ver elas como uma boa referência, como um bom testemunho, e não sei o que lá, não sei o que lá, mas é sempre elas estão olhando para si mesmas. E aí tá sempre com aquela função, se eu não for bem reconhecida nas minhas virtudes, eu não vou poder fazer os meus cursos e ganhar o dinheiro com os meus cursos, que também pagam as minhas contas, e daí eu evangelizo, mas também ganho dinheiro com isso, eu vivo disso, que glória eu viver da evangelização. Quem que faz isso? Só pessoas muito abençoadas, sei o que lá, então pessoas que se enchem muito. E aí Jesus fala que elas são raquíticas. Aí você fala assim, mas como que são raquíticas, né? Se são tão bem preparadas, se são tão bem estudiosas, se tem tanta coisa. Pois é, por causa que elas não se alimentam da vida de Jesus, né? Elas se alimentam da vida delas, elas ficam em volta do cerco do próprio umbigo, né? Servindo a si mesmas, usando coisas de Jesus para colocar como enfeite nelas, né? Deixa eu pegar o Evangelho de Cristo que eu sei de cor, deixa eu colocar aqui, deixa eu pegar o livro de Nossa Senhora e colocar aqui como uma roupa bonita e brilhante. E aí eu fico bonito, porque todo mundo tá vendo que eu tô revestido de um livro, de uma revelação, de um conhecimento da Bíblia, entendeu? Então usa as coisas de Jesus para poder se embelezar, mas não vive realmente da vida de Jesus, entenderam? Real, verdadeira, dando testemunho verdadeiro do que Jesus está vivendo em cada momento, em todos os momentos, falando com ela, que ela pega assim, sofre e ela vê o sentido do sofrimento da vida dela em Jesus,
Por exemplo, eu estou sendo humilhada e aí eu me vejo diante daquela situação que Jesus também foi humilhado na paixão dele, em que ele foi maltratado, né? Eu fui maltratada e eu vejo, né, que Jesus passou por isso também. Ah, eu fui traída. Ai, meu Deus, então eu vejo que eu também fui traída igual Jesus. Então não é uma coisa assim. E aí você perdoar as pessoas, você vê luz nas coisas em volta da vida de Jesus, porque Jesus viveu, eu também estou vivendo as mesmas coisas que Jesus viveu. E o sacrifício que Jesus fez pelas pessoas, eu também estou fazendo. Então, aí isso é viver com Jesus. Aí, para ficar legalzinho a escada de madeira e a escada de ouro, tá bom? Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o vale da divina vontade para minha alma. Dá-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Então vamos à meditação do tema de hoje. As ações das almas que fazem sua vida na vida de Jesus são todas de ouro e de preço incalculável, porque são divinos. Esta manhã, meu sempre amável Jesus parece que veio segundo o costume de antes. Parece que não veio, né? Segundo o costume de antes. Se bem que me pareceu como se fosse só de passagem. Peraí, esta manhã, meu sempre amável Jesus parece que veio segundo, tá certo? Que veio segundo o costume de antes, se bem que me pareceu como se fosse só de passagem, fosse rápido, né? Assim, e tinha ânsia de me ver e de entreter-se comigo ao familiar, né? Com aquela familiaridade que tem com ela, né? Com intimidade. Eu vendo, eu vendo tão bom, doce, benigno, esqueci todos os seus contrastes, as privações, e vendo com a coroa de espinhos grande e muito túpida, lhe disse: doce amor meu e vida minha, faz-me ver que continuas a amar-me. Esta coroa que te cinge a cabeça, que te prende a ti e a mim com as mesmas mãos. Doce amor meu e vida minha, faz-me ver, né? Faz-me ver que continuas a amar-me. Esta coroa que te cinge a cabeça, que te prende a ti e a mim com as mesmas mãos. Então ela quer a coroação de espinhos, né? Ela quer o sofrimento. Para a Luísa, como foi falado, ela sente que só é amada dessa forma, né? Quando ela está sofrendo, quando Jesus aparece e faz ela passar pela cruz, pelos sofrimentos. E o amável Jesus imediatamente a tirou e com as suas próprias mãos a colocou e pôs na minha cabeça. Oh, como me sentia feliz com os espinhos de Jesus, perfurantes sim, mas doces. Ele me olhava com amorosa ternura e eu vendo-me tão ternamente, né, sendo olhada, tomava ânimo. Tomando ânimo, acrescentei: Jesus, meu coração não me basta os espinhos para estar segura que me ama como antes. Não tenho os cravos para crucificar-me? Em breve, ó Jesus, não me tenhas mais em dúvida, pois a única dúvida de não ser sempre mais amada por ti dá-me morte contínua, crucifica-me. Então, esse é o problema, né, da Luísa, porque ela só se sente amada dessa forma. E, e assim, né, essa parte me tocou muito, o que Jesus está chamando a atenção nessa meditação, porque eu também estou me corrigindo de uma situação, né, porque ontem mesmo, né, me aconteceu uma situação assim que me deixou assim depois muito chateada, né? Eu fiquei triste, sabe? Porque tudo que é fora da ordem te deixa chateado, te deixa triste, porque você sabe que não tá coerente, né? E eu não tava conseguindo dormir e não tava também conseguindo pensar em nada assim, do livro do céu nada, né? Eu não sei, não tava conseguindo dormir e tava e tive essas dificuldades de novo de voltar para imaginações e de criar histórias na minha cabeça, porque eu tinha esse problema, né? Porque eu criava histórias, nada de coisas erradas, assim, não, mas também não, né? É coisa assim de príncipe, princesa, rei, umas coisas assim, eu sei, infantil demais, né?
E eu tava com essas imaginações na cabeça ontem, muito forte, assim, imaginando uma história de um rei e tal, né? Enfim. E depois eu voltei daquilo ali e falei assim, nossa Senhora, meu Deus, Jesus já falou sobre isso, né? Tira todas as imaginações da sua mente, todo esse mundo de imaginações, considere qualquer pensamento seu, né, como um esterco. Ele fala desse jeito no livro do céu, né? Considere como esterco mesmo, você sentir repugnância mesmo, por mais que sejam historinhas bobas, mas não é Jesus, né? Dá para muito claro que não é ele que quer aquilo, né? Que eu estava simplesmente distraída por não estar conseguindo dormir, né? E eu tinha esse hábito na minha adolescência. Então, as coisas assim, sabe? Eu fiquei com muita vergonha disso, muita mesmo, né? E nervosa comigo mesmo por ter voltado nisso, né? E histórias que eu crio assim, sabe? Mas não tem graça, né? A imaginação não tem graça, a realidade é muito melhor, a realidade com Deus, né? E depois eu fiquei assim, chateada, desculpa, Senhor, nossa, eu tinha que estar falando com você. Mas aí eu comecei a ficar com graça, sabe? Só também não vem falar comigo, né? Não culpando ele pela situação de jeito nenhum, né? Mas eu também, assim, às vezes eu não consigo, não consigo ouvir o Senhor. Aí eu comecei com as graças, sabe? Assim, o Senhor ama a Aline, porque o Senhor explica para ela tanta coisa, né? Não explica para mim. Eu fico encantada de ver o quanto eu consigo dar a ela uma visão das coisas e tal. E comecei a pensar nisso. Eu falei assim, nossa, lá vem. E tem esse problema que eu tenho que parar com isso, de achar que Jesus, assim. Fiquei pensando, eu também não tô fazendo graça. Pensando assim, que se Jesus falar comigo, me ama. Se não falar, não ama. Entendeu? E eu fico encantada. E até com ciúme, né? E eu fico. E aí eu lembrei da live que a Aline falou assim: ó, Jesus falou. O que Jesus falou a respeito disso é: olha, Aline, a diferença. Você, Aline, não quer nada. Você não quer nada. Ela tá querendo. Ela tá querendo alguma coisa. E eu fiquei pensando aqui: não, o certo é não querer nada. Jesus me ajuda a não querer nada, 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 nada. A não ficar reclamando disso, a não agradecer a Deus. Quantas vezes, né? Jesus na Aline falou assim: agradeça, agradeça por você ter uma Aline na sua vida. Eu não tenho uma Aline, né? Agradeça. E tudo que ela ouve, ela compartilha, né? Então ela ouve e passa para nós. E a gente ouve também, porque uma vez ele falou assim: olha, quando eu falo para um, eu estou falando para todos. Se a gente for ver bem, a gente não lê o livro do céu entendendo que o que Jesus está falando não é só para Luísa, é para todos nós. A gente não fica nervoso, assim, eu só contou foi para Luísa. A gente entende que é para nós, a gente toma posse como nosso. Não fica com graça. Então, por que eu tô com graça em relação a isso, né? E eu fiquei debatendo com aqueles pensamentos para calar eles. Não, tá errado isso, não, nada a ver isso aí, nada a ver. É bobagem, não, senhor, não quero nada. O senhor falou que feliz que não quer nada, né? Porque uma vez ele falou assim para Luísa, é, que tava num trecho que ele fala assim: quem vive na divina vontade perde o seu temperamento e adquire o meu. Aí ele tava mostrando, a Luísa tava vendo uma pessoa muito fervorosa e tal, e Jesus dando um contentamento lá para ela, por ela ser muito assim, mas aí a Luísa falou: eu não quero nada disso. Não me interessa nada disso, só Jesus, só me interessa ele, mais nada. Aí falou assim: nossa, filha, são poucos os que não quer nada. Então tem a ver com esse negócio da escada de madeira, né? São poucos os que não quer nada mesmo, né? Que não fica olhando para si mesmo, que não quer nada para si, né? Muito poucos esses. Como ele fala aqui, dos poucos que sobem a escada de ouro, né? Então, assim, aí eu fiquei meditando tudo isso, debatendo com as verdades do livro do céu para calar aquele pensamento ruim, aquelas coisas não. Aí eu pedi ele perdão, por ficar um tempão preso em imaginação de novo. Eu falei: não quero isso, não quero isso, não quero isso, de jeito nenhum, né? E pedi ele perdão por essa situação e tal. E depois fiquei, não, Senhor, eu te agradeço demais. O Senhor é livre, né? E outra coisa, aí eu lembrei de uma coisa que eu tenho outra coisa também, Senhor. O Senhor fala que se comporta com alma como ela se comporta contigo. E uma vez a Aline explicou assim na escola.
Olha, gente, às vezes vocês só ficam olhando a parte de Deus para a pessoa. Jesus falou com ela, é, mas não olha também o que a pessoa faz em direção a Deus, porque tem isso também, sabe? A resposta, a correspondência, a atenção. Eu tô assim, não, Senhor, mas ela dá toda a atenção pro Senhor, ela sempre fala que te ama muito, que é louca por você, e ela faz vídeos longos por você. Então, assim, eu tiro meu chapéu, entendeu? Tipo assim, não tenho o que falar, né? Tipo assim, tem a parte da criatura também, que não é ela que faz, é Deus que faz, entende? Mas é uma resposta da criatura em direção a Deus também. Que ele fala, a correspondência é como a boa acolhida que se dá ao familiar. E quanto mais correspondência, mais essa pessoa quer ficar com ela, né? Então, a quem aí ele fala assim também: quem dá tudo para Jesus, Jesus dá tudo para a pessoa, se dá tudo para a pessoa. Então, eu tenho que respeitar tudo isso, né? E você, eu respeito, eu aceito, eu considero, quem sou eu, né? Cala minha boca. E aí hoje eu ouvindo meditação, tô assim, me ajuda, Jesus, né? Cura isso, tira isso de mim, né? Essa coisa que eu tenho de ficar com ciúme, então, de ficar assim, mas por que eu sou querendo também, que o senhor fica conversando comigo e me explicando as coisas desse jeito também, né? Mas não é pra mim, é pra me falar também, entendeu? Porque eu vou contar. Mas enfim. Aí eu fui ouvindo hoje, falei assim, nossa, como que pode, né? O senhor falou tão profundamente comigo, porque essa situação de ontem, o senhor falando, se você teve algum comportamento que saiu da ordem, peça perdão e continue, segue em frente, né? E aí eu tinha pedido ele perdão e peço perdão novamente, né? E quero seguir em frente sem querer nada, não quero nada. Como ele fala aqui, porque os que sobem a escada de ouro são os que não querem nada, os que não ficam também exigindo que Jesus fique falando com eles do jeito que eles esperam. Aí eu fui ouvir hoje o áudio do Anderson e me tocou tanto o final, ele falou uma coisa que me tocou tanto, porque estava falando assim, olha, falando da situação dele, né, dando testemunho dele, da situação dele com o chefe dele, né, e ele foi no final e falou assim, olha, às vezes uma pessoa, eu reconheço que uma pessoa que tem mais conhecimento do que eu, com a ciência infusa, poderia ver muito mais coisas mais profundas do que eu estou vivendo. Eu reconheço isso, mas não é por causa disso que eu não vou deixar de falar e falar do meu jeito e explicar e dar meu testemunho. Eu achei tão bonito e que tocou tanto, sabe? Eu falei assim, nossa, tá vendo só, né? Aí eu me calei, entendeu? Aí agora eu nem esperava na meditação ouvir sobre isso, porque essa parte mesmo da Luísa, né? E cheia de graça, querendo Jesus doce, querendo Jesus aparecendo para contentar ela. Ela só se sente amada se ele aparece. Ela só se sente amada se ele coloca a coroa de espinho na cabeça dela. E não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cheio de coisa. E ele ainda faz, porque, querendo ou não, ele move ela. Ele usa disso, né? Desse sentimento, porque é reparatório, né? Enquanto ela quer muito ele, sofrer por ele é muito importante, porque é uma vítima voluntária. E tem o paraquê de tudo isso, mas muitas vezes ele vai privá-la e vai ensinar ela também que isso também é ser vítima voluntária, que isso também é estar reparando ele, que é estar fazendo companhia para ele, aceitando aquilo que ele propõe. E ele vai falar isso com ela, né? Ele vai falar uma coisa muito interessante, né? Ele vai falar, peraí que eu vou ler tudo que é melhor, né? Ó, como me sentia feliz com os espinhos, né? Gostei, né? Ele me olhava com amorosa ternura, e eu, vendo-me tão ternamente olhar, tomando ânimo, acrescentei: Jesus, meu coração, não me basta os espinhos para estar segura que me ama como antes. Não tem os cravos, né? Então ainda quer mais ainda, né? Ó Jesus, não me tenhas mais em dúvida, pois a única dúvida de não ser sempre mais amada por ti dá-me morte contínua. Ele fala: não encontro pregos, mas para te contentar te traspassarei com a lança. Então ela fica louca, né? E assim tomando minhas mãos, as rasgou e depois os pés. Eu sofria sim, sim, mas eu estava feliz, né? Sentia que nadava em um mar de dor, mas também de amor e doçura ao mesmo tempo.
e parecia que Jesus não podia separar de mim seus ternos e amorosos olhares. E pondo-me, cobrindo-me toda com o seu manto real, disse-me: doce filha minha, deixa já toda dúvida sobre meu amor por ti. Então isso me tocou, porque ele está falando comigo também. Entendeu? Reparar com essas graças, né? E mais te digo para te dar ânimo, que em qualquer modo em que me mostre, olha só, seja que me veja irado, porque no caso dela, né, é só Jesus daquele jeitinho. Se não for desse jeito, não me ama. Isso é frescura, né? Mimimi. A mesma coisa é para mim, para nós, né? Então, às vezes ele traz amargura, às vezes é doçura, às vezes ele fala, às vezes ele não fala. Às vezes ele não fala direto para mim, mas fala por meio da Aline e eu sei que eu estou ouvindo Jesus. Qual que é a diferença? Eu estou ouvindo Jesus, eu estou ouvindo Jesus. É o próprio Jesus falando, entendeu? Então seria assim, ser ingrata diante de tudo que está fazendo, não reconhecer as ajudas, né? Entendeu? Que em qualquer modo em que me mostre, que em qualquer modo, seja falando no seu coração, ou seja falando por meio de alguém, tá? Seja que me veja girado, ou que me veja como um relâmpago, rápido. Ou que não te fale, tá vendo? Ou que não te fale, porque eu estava realmente comentando isso. Recorda que bastará só uma renovação de espinhos, de cravos que te faça, ou seja, bastará um momento que eu for meditar, né, para nos pormos de novo nas estreitas e amorosas intimidades, mas ainda que antes. Por isso fica contente e eu continuarei com os flagelos no mundo. Então, para de graça, para de chamar atenção, né? Para você, você não existe, você vive para Jesus, é para os interesses dele, né? Então, para de graça. Então serve para mim esse trecho, né? Essa situação. E assim, amar como ele se manifesta. E está aberto para a forma que se manifesta, né? E ele se apresenta de várias formas para nós. E a gente não pode ter graça de, eu só quero ouvir palavras doces de Jesus. Quando Jesus falar coisas fortes no livro do céu ou na escola, ou puxar a orelha, ou falar isso, ou falar aquilo, eu vou me amargar. Isso é um problema muito grande que o ser humano tem, né? Que ontem eu estava conversando com meu esposo sobre o vídeo do professor lá, né? Falando sobre a vida conjugal. E, e as pessoas têm uma coisa assim, se elas ouvem algo que lá no fundo elas já têm uma resistência àquilo, elas se fecham para o entendimento daquilo que está sendo falado. Elas têm já dentro dela uma resistência. Meu esposo estava refletindo, está falando, é como, Ruth, a pessoa já tem uma resistência dentro dela porque ela não gosta de determinada coisa, ela já tem ela já está vivendo um histórico, às vezes, de que realmente ela está sofrendo abusos, né? Ela está numa situação, assim, na vida conjugal dela, assim, que está tendo abusos, que está tendo realmente uma situação que ela está se machucada. Então, dependendo da palavra, já dói nela, se sente atacada, né? Então, assim, muitas pessoas questionou o que o professor falou, né? Só de ver o título já ficaram muito ofendidas, sentiu que foi direto para ela, se sentiu atacada demais pelas palavras, né? E leva para o lado pessoal e fica chateada, enfim. Então é muito complicado. Então, o que eu quero dizer com isso? Que nós, diante de Jesus, nós temos que calar todas essas coisas. Porque não estamos dizendo que queremos subir não estamos subindo a escada de ouro, então só importa Ele. Só importa Ele, não importa nós. Então, nós não podemos ter essas coisas. Se Jesus falar uma coisa que eu achar que foi meio forte demais, eu já me fecho. Então, às vezes a pessoa fica chateada com o que ouve também e não presta atenção na intenção com que aquilo está sendo dito na mensagem, porque as pessoas não conseguiram penetrar na mensagem e entender o propósito dela, a colocação que estava sendo feita. A pessoa acha que uma pessoa vai ser capaz em uma live de 1 hora e pouco falar coisas super abrangentes, né? Não tem como. Ele está falando de uma coisa específica no casamento e que dá certo para todo mundo, sim. Mas tem situações que tem que ser ordenada para ir chegando nesse fim. Tem que ter paciência demais,
para chegar nessas situações, nessa finalidade, né? Então, assim, mas aí a pessoa já ouve, a pessoa já sente, a pessoa vê uma palavra e já julga tudo, a pessoa vê uma frase e já julga tudo, entendeu? Porque aquilo ali é porque ela já tá machucada, porque ela só vê ela mesma. Ela não consegue ouvir a mensagem pura, porque ela tá olhando para ela mesma no momento. Então ela não consegue tirar nada de bom daquilo, não porque não tenha luz naquilo, mas porque ela está nas trevas, porque ela está olhando para si mesma. Então é muito complicado. Por que eu estou dizendo isso? Porque também é assim. Quando a gente vai ouvir as palavras de Jesus, se a gente ficar olhando para nós mesmos, cair nessa de pensar em nós mesmos, a gente também não ouve, a gente também não pega a mensagem, a gente também não pega a luz e não muda, não ouve aquilo, não consegue refletir em cima daquilo que está sendo falado, não consegue pegar a essência da mensagem, do que Jesus está querendo ensinar com aquilo, porque já ouve aquilo com preconceito dentro de si, já fazendo conceito, um pré-julgamento. Então nós temos que calar isso. Então Jesus ele quer essa liberdade, né, de se manifestar como ele desejar e de aparecer como ele desejar, porque às vezes ele pode estar no momento até de doçura e ele pode se aparecer irado e pode te mostrar amargura. Que ontem mesmo eu estava rezando, toda vez que eu rezo, sempre acontece algo assim, mas eu estava rezando o texto da misericórdia, meu esposo colocou na canção nova lá no texto da misericórdia. Na hora que eu começo a rezar o texto da misericórdia, Jesus vem falar coisa triste, Jesus vem falar coisa difícil. Ele não fica falando das suas. Enquanto as pessoas lá no texto, né, tá sempre pedindo consolo, apresentando as suas causas para Jesus. Essa é a diferença da escada de madeira para de ouro. A pessoa, aí, e quem sobe a escada de ouro preocupa com as causas de Jesus, não com as suas, não consigo mesmo, né? Então, assim, aí cada um levando as suas causas, querendo suas graças, fazendo as suas petições para Jesus, né? Enfim. E aí, quando eu fui rezar, eu fiquei ouvindo o desabafo dele. Ele começou a falar e mostrar situações difíceis, mostrar a situação de pessoas assim, porque é o momento que a gente leva os pecadores para ele. Então, ele, né, tem as situações difíceis, né, amarga, e ele vem e me mostra situações de criança sendo abusada. Tudo isso eu vi na minha mente. Eu fico, nossa Senhora, é difícil ouvir, é difícil, né? Então, assim, é complicado. E eu fiquei rezando em cima e deixando ele desabafar, né? E depois ele ainda confirma tudo, me mostrando vídeos, né? Eu tô passando, tô vendo, aí aparece o vídeo lá, situação de criança sendo. Pessoa abusou de criança no supermercado, gente, coisa horrorosa, sabe? Pedófilo lá no supermercado, se aproveitando da criança. Então, assim, situações assim. Para mostrar que isso é real, que isso está acontecendo, que ele vê isso, que essas situações amargam ele, que é difícil, né? Então ele quer compartilhar com você às vezes essas coisas. Então se ele vê sua Luísa lá também amarga e reclamando dos problemas dela, isso aí já ouve em todo qualquer lugar, entende? Entende? Agora eles são poucos os que não querem nada, só ele, né? Que ele é tudo para elas, que eles não querem nada para si, é isso que ele quer, né? E é isso que ele está me ensinando também. Né? Quantas vezes ele falou isso? Quantas vezes, né? Então acabou isso. Eu não quero saber mais disso. Não quero saber de ficar me importunando Jesus com isso mais, né? Dessa coisa. Ai, fala assim comigo, fala comigo agora, fala assim. Não. Ele já fala de várias formas, né? Entendeu? Então, assim, é muito complicado isso. Então aqui ele fala, não importa nada disso, né? Não importa nada disso aqui. Que em qualquer modo que me mostre, seja que me veja irado, ou que me veja como relâmpago, ou que não te fale, né? Recorda que só bastará que eu renove você com os espinhos, com os cravos, tal, e a gente já tá de novo totalmente tudo bem. Então acabou, né? Eu já tenho tudo aí, já deu tudo para nós. Todos esses escritos, como que ele não fala? Como que ele não fala, né? Às vezes a gente tem que morrer para essas coisas, sabe? Como que ele não fala? Ele fala o tempo todo. Entendeu? Ele fala o tempo todo. Será que é nós damos essa atenção para ele que ele merece?
Aí hoje, quando eu acordei com ele falando assim. Aí ele falou. Eu acordei com ele explicando, falando assim: um rei, ele só é amado, ele só se sente amado verdadeiramente quando ele é respeitado pelo que ele fala, quando a palavra dele é considerada. Eu falei assim: ah, então é isso que é subir a escada de ouro, é essa formação, é, é ouvir a ele e obedecer tudo o que ele fala, é ter zelo pela palavra dele, é respeitar, é não tratar a palavra dele como uma coisa assim, ele disse isso, mas entra no ouvido e sai no outro e você não vive nada daquilo. Então, se Jesus fala assim, tira da sua mente esse mundo de imaginações, não presta, ficar em si mesma não presta. Então, se eu não respeito isso e não viver isso, como que realmente vou estar amando ele de verdade? Como que realmente ele vai ver o amor dele em mim, que é o próprio amor dele? Eu não tenho nada meu. Mas como ele vai ver o próprio amor dele sendo desenvolvido em mim, se ele não encontra na pessoa um apreço pela palavra dele? Passa batido o que ele fala, passa batido os exemplos, as ajudas, as oportunidades. Jesus nos ama muito porque ele não para de falar, ele não para de dar instrução na escola, ele não para de dar exemplo. Então o que Jesus mais faz é falar. Entende? Então, na verdade, eu tô vendo tudo errado. Ele o que mais faz é falar comigo. E de várias formas ele fala comigo. Entendeu? Você não pode ter uma gracinha de falar, tem que ser desse jeito comigo. Se não for assim, eu não quero. Ai, porque com a pessoa tal é assim. Para com isso. Que ridículo, né? Olha, não basta tudo que ele já fez. Então, assim, aí não quero isso. Então, falar e fala muito. Então, ele falou isso. Ele falou assim que o rei só é realmente amado quando ele é respeitado pelo que ele fala, né? Ele só é essa autoridade mesmo, respeitada se aquilo que ele fala é ouvido, é considerado, é vivido, né? Então nós temos que viver o que ele fala, como está sendo falado na meditação, né? É tudo, é ver na sua vida, tudo aquilo que você vê que não, de atitudes assim, que você vê que Jesus não faria, aquilo você não faz, Jesus ia ficar perdendo tempo com imaginação boba, com historinha, criando historinha na cabeça. Jesus ia ficar perdendo tempo com o pensamento torto? Não. Então, não tem sentido, né? E Jesus ia ficar brigando lá com Deus quando ele estava na terra. Ah, o senhor não faz assim para mim, o senhor não aparece assim para mim, o senhor não faz essa graça aqui para mim, o senhor não manda um presente aqui para mim. Ele aceitava que o pai disponha. Às vezes ele não tinha o que comer. Uma vez ele foi pegar leite lá do animal lá, igual um filhotinho, amamentando no animal, né? Lá, eu não sei qual animal que era. Não sei se era vaca mesmo, leite da vaca, eu não sei. Eu sei que. E jumenta, sei lá. Eu sei que ele foi lá pegar o leite lá e era a providência que o pai mandou e não ficou com graça. Ah, os anjos tinham que aparecer e me fazer uma ceia. Tinha que aparecer do nada uma árvore aqui para mim. Ele nunca fez isso, ele nunca fez graça. Ele falou, eu era invisível para mim mesma. Na minha vida humana, ele falou assim que ele mesmo não é, ele é invisível para ele mesmo. Ele não ficava olhando essas necessidades dele, ele deixava que o pai cuidava de tudo. A vontade divina conduziu ele em tudo. Ele comia o que São José conseguia lá e levava para a mesa. E às vezes tomava uma água, não tinha o que comer. Ele passou por tudo essas coisas sem ficar, e o pai não me ama mais, o pai não ama mais o seu filho único, unigênito, porque está passando por isso. Ele não tinha essas graças, né? E a gente, se ficar com essas graças, é porque você acha alguma coisa, não sou nada. Então não tem sentido essas coisas não, né? Não tem sentido essas coisas que a gente, não, isso tudo tem que morrer, né? Porque realmente, né, pra gente se configurar a ele, ser só ele vivendo em nós. Que é justamente isso. E até as coisas santas do divino, para a divina vontade. Você não pode querer nada, você não pode olhar para si nada, se não existe, tem que ser um nada. Porque senão você vai querer a divina vontade dos seus próprios modos. Que ela se manifeste e use de você do jeito que você deseja, não do jeito que ela quer. E vai estar fechado e não observar os sinais que ela quer desenvolver na sua vida, porque você fica com graça querendo uma coisa que ele não quer. E o certo é não querer nada, né? Ou deixar a vontade, igual a Aline falou, eu ganhei férias e foi um dia só. Se ela tivesse graça, eu ia falar assim, Jesus só não me ama, não. Só tira de mim minhas férias.
Só mal me deu oportunidade. Você sabia que eu ia fazer a coisa pro Senhor. Você sabe que era pro Senhor que eu ia dedicar. Aí você vai continuar dedicando mesmo. Não tendo essas férias, não vai mudar nada entre nós, né? Então, não ficou com graça, não ficou pensando, ah, Jesus, se eu me amasse de verdade, eu só faria desse jeito. Não tem dessa. Então, isso tudo é luz para nós. Entendemos como que tem que ser a vida na divina vontade, em que você não fica ditando regras para Jesus, como ele falou ontem, né? Mas ele conduz as coisas do jeito que deseja. E isso que é o bonito. E isso que é a escada de ouro, porque foi pessoas que Jesus viveu nelas, que Jesus pensou nelas, que Jesus agiu nelas, que não teve vida própria, não quis ter vida própria, não quis ter as suas recompensas, tirar o seu, separar de Jesus. Jesus, eu exijo, eu te servi, me paga. Eu te servi nisso, 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 me paga. Isso é muito pequeno, gente. E são aquelas então, que não vai subir no céu sem ter nada para pegar. Lembra que o Antalim falou assim? Dando o exemplo dela, assim, que ela dando testemunho dela. Aí Jesus falou assim, você sabe, né? Você já recebe sua recompensa aqui. Então você chega no céu, você vive só por minha conta. Quem sobe a escada de ouro só tá por conta dele. Ele fala que quem vive na divina vontade está às custas de Jesus. Então você está às custas dele. Você não vive pensando em você, em receber uma recompensa. Nada disso, né? Você vive às custas dele. Então ele é seu pagamento. E não tem coisa melhor do que Jesus, porque tudo que a gente quer é ele, tá? Não tem coisa melhor, né? Eu fico emocionada. Então, enfim. Aí a Nossa Senhora também para, né? Para. Ela foi até doce, né? Paciente aqui com ela, né? Não chores. Deve agradecer a Jesus, né? Lá ser boba, Luísa. Se tem motivos é para agradecer a Jesus, como se comporta contigo e a graça que te dá. Eu também, eu tô lendo o livro do céu. Eu tô sendo boba se eu ficar com graça, né? Que nestes tempos de flagelos não te faz separar da sua vontade. Graça maior não te poderia dar, graça maior não poderia dar pra gente. Eu tava, né, pensando ontem na Lenira, né, que nós estamos partilhando juntas, estamos junto com a Suzete, né, nossa equipe lá. E assim, graça maior você tem, né, não fica tão presa na depressão, nessas coisas não, que graça maior que você tem, o livro do céu, minha filha, porque tá na depressão sem isso, né, quantas pessoas, né, quando tá na depressão, dá tanta desculpa para Jesus que não pode fazer nisso, porque tá com depressão, que não pode isso, porque tá depressão. Tem um monte de coisinha e seus sentimentos são colocados acima de tudo, né? Nossa, minha filha, você tem o maior dos milagres nas mãos, né? Agradeça, valoriza, veja o milagre. Foque no que você está vivendo, que é esses conhecimentos. Não tem coisa melhor que isso, né? Então, pois é, né? Aí, beleza. Aí, deixa eu ver o que mais que eu posso falar aqui. É quando ele explica aqui, né? Da escada, que é muito interessante, né? A Luísa fala que chorou e tal, né? Aí Jesus toma as mãos dela, tal, né? Aí ele fala assim, minha filha, ele vai falar das escadas, né? Minha filha, a escada de ouro sobem aqueles que fazem sua vida em minha vida. Tá vendo? É aqueles que fazem a sua vida em minha vida. Ouve Jesus e faz aquilo que ele fala. Lê a vida de Jesus e vive o que ele vive. Considera as palavras dele e põe em prática. A palavra dele é encarnada dentro de nós. Então, se Jesus fala assim, não fique com essas imaginações que não prestam, então acabou. Não vou ficar com imaginação. Aí ele pode ver a vida dele na minha. Olha, ela se comporta como eu me comporto. E assim, várias situações, filha. Aqueles que não querem nada para si, não pensam em si, nos seus próprios interesses. Aí ele olha e fala, olha, ela não pensa nela. Não pensa nos seus próprios interesses. Aí ele estava falando ontem, né, que se sacrificava voluntariamente e vê que você também é capaz de sacrificar também. Que você não fica pensando no seu conforto. Olha, minha filha, minha cama foi minha cruz. Aí você também não é uma pessoa assim que fica presa a muito conforto, a muita coisa, que também sabe renunciar, que é uma pessoa abnegada. Aí ele vai vendo, olha,
Tudo é eu, é a minha vida, ou seja, eu que estou vivendo nela. Por quê? Porque a minha palavra está ali sendo considerada, e não só dita, mas sendo vivida, testemunhada. Aí ele olha e fala, essa daí perde a própria forma, perde o próprio temperamento. Ela tem o meu, ela tem a minha pessoa nela. Então, quando sobe, eu não reconheço mais, porque fala assim, lembra de um trecho que falou assim que a pessoa não tem que se reconhecer em si mesma, mas só nele, que a gente meditou? Pois é. Não tem mais a vida dela. Tanto faz a vida dela quanto faz a minha vida. É tudo igual. Nós somos um só. Nós não somos assim uma união em que hora ela me procura e depois ela vai fazer as coisas dela e adquirir para ela lá, do jeito dela. Ela me procura, me pede uma benção, mas depois vai lá fazer do jeito dela. Vai pôr o nome dela, vai dar a assinatura dela, vai pôr a foto dela, né? Vai fazer a propaganda dela, como estava sendo falado, né? Das pessoas que preocupam em ser conhecidas, em ter muitos likes, em dizer que tem alguma coisa, que é alguma coisa. Eu sou professor tal, de tantos anos. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou pregador tal, há 40 anos e não sei quanto lá, tal. Né? Aquela pessoa que se preocupa muito com status, se preocupa muito com essas coisas. Essa não me preocupa com nada. Se ela não, ninguém lembrar dela lá na pastoral, lá foi elogiar e ninguém falar o nome dela, ela nem liga se alguém esquecer dela lá. Ela nem fica desesperada, preocupada, achando que tem que ser conhecida, né? Igual uma vez no grupo de oração falou assim, Ruth, Deus quer mais de você. Você devia, né? Sei lá, eu sinto que Deus quer você sendo conhecida a nível forâneo. Ixi, corrida aquela escada logo. Essa escada de madeira, racho fora. Que ser conhecido o quê? Né? Que ser nomeado o quê? Entendeu? E são aquelas pessoas que não roubam também, sabe? Que elas não falam que se fez alguma coisa, que é alguma coisa que a gente não é nada. Qualquer coisa de bom que sai de nós vem de Deus. Então, aquelas pessoas que atribuem a vida delas a Deus. Tudo elas atribuem a Jesus. Elas sabem que é Jesus quem fez, é Jesus quem faz, é Jesus quem reina. Então elas não tomam para si nada, nada que escape. Elas vivem à sombra de Deus, sabe? Então ele pode regê-las. Por quê? Porque elas não saem para brilhar e para falar, é eu que fiz. Não. Assim o que eu posso dizer, são meus pés, sei lá. Minhas mãos, meu coração, todo eu mesmo. Como você vê. Porque são outros eu, eles são todos para mim e eu sou vida deles. Suas ações são todas de ouro e de preço incalculável, porque são divinas. Sua altura ninguém poderá alcançá-la jamais, porque são minha mesma vida. Quase ninguém os conhece, porque vivem escondidos em mim. É verdade. Às vezes a gente fala, né, nem liga, né? Enfim, a gente não fica querendo nada disso, né? Uma coisa que não fico importando com isso. Vejo lá, né, não fico brigando com isso, querendo isso, né, do Espírito Santo lá, que tinha os pregador, né, ungido, que reza e faz isso e faz aquilo, as curas acontecem, mas é Jesus que faz. Tudo que eu vejo eles falando, eu falei, Jesus, foi Jesus, foi Jesus, foi o Espírito Santo, não foi eles. Só que, infelizmente, as pessoas olham e falam, foi eles, é o pregador tal, é a pessoa tal. Isso é horrível, isso não é bom. Não é bom não é bom isso, né? Então, quase ninguém. Então, ao contrário, eu corro disso, né? Quase ninguém os conhece porque vivem escondidos em mim. Só no céu se terá perfeito conhecimento deles. Isso é muito grande mesmo. A escada de madeira na qual há mais gente são as almas que caminham pelo caminho das virtudes. Sim, mas não com a união em minha vida, como foi falado. Às vezes eu quero a virtude da Santa Teresinha, eu quero a virtude de Santo, eu quero ler os livros de Santo Agostinho, eu quero a virtude dele. Eu quero do Padre Pio. Tipo assim, elas veem a pessoa, elas focam na pessoa, né? Não tanto em Jesus, naquilo que Jesus fala, né? Mas elas assim, aquilo que foi falado acho que ontem também disso, foi falado disso, né? Ela preocupa dela mesma ter o seu sistema, né? De sistema, ela tem um sistema já de como ela vai caminhar na virtude, né? Então,
ela quer andar com seus próprios pés. Não é ela que faz nada, é Jesus, sempre é Ele. Mas Ele é que fica escondido, né? O certo é a pessoa ficar escondida, mas parece que é Ele que tem que ficar escondido e velado nas situações. Que é Ele que está ajudando ela a caminhar. Mas às vezes ela fala que é ela, né? Ela fala que é muito firme, que é muito isso, que é muito aquilo, né? Ela tira alguma coisa para si, é muito difícil. Quando o humano entra, sempre tem alguma coisa para si. Só quando é puro Jesus é que não tem, né? Mas com a união de minha vida e com a conexão contínua com a minha vontade, suas ações são de madeira. Porque unicamente a união comigo forma ação de ouro. Então, só estar na vontade dele, ter na mesma vontade, não querendo nada, né? É que realmente pode ser ação de ouro. Portanto, são de preço mínimo. E até mínimo, tá? Parece grande, porque às vezes esse mínimo visto na Terra são muitas obras, muitos likes, muitas curtidas, muito conhecimento, muita divulgação, mas essa divulgação humana não quer dizer nada do que é um ato eterno, do que é um ato na divina vontade, na dimensão eterna, porque é Deus agindo, entendeu? É tudo Deus agindo, é só Ele que ganha, Ele que recebe tudo. Você não vai virar e falar assim, não, Jesus, vamos dividir a razão aqui desse ato, né? Vamos, 40% é meu, 60% é seu, não existe isso. Você não faz uma coisa dessa, né? Tudo sobe para ele, tudo entra nele, né? Saiu dele e entrou nele sem sofrer nenhuma adulteração, porque não encontrou uma vontade diferente da dele. Então, agora, ao contrário, as ações feitas fora disso são de preço mínimo, são baixas de alturas, quase raquíticas, porque em suas ações boas, muitos fins humanos misturam. E os fins humanos não dão crescimento, não tem substância. Só a divina vontade que tem essa substância, esse crescimento, esse fermento, né? É um fermento que, né? São conhecidas por todos, porque não vivem escondidas em mim, mas vivem nelas mesmas. Portanto, ninguém as cobre e ao céu não farão nenhuma surpresa, pois eram conhecidas até na terra. Tanto assim que a Luísa era surpreendente. Quando ela visitou o céu, né? Todo mundo ficava, quem é essa? Né? Uma coisa assim, né? Bobo com aquela alma. O que que Jesus... Olha esse grande triunfo de Jesus. O que que ele aprontou nessa alma aí? Meu Deus, só vendo ele. Olha Jesus aqui. 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 Ou seja, quando é Deus, às vezes a terra não consegue reconhecer. Ela reconhece o que é humano. E quando é o céu, quando é coisa de Deus, só reconhece que é do céu. Então, por isso que aqui você não vai ser reconhecido. Pois eram conhecidas até na terra. Por isso, minha filha, toda a minha vida te quero, não na tua. E te recomendo aos que tu sabes e vês que se mantenham fortes e constantes na escada de minha vida. Então, a gente está subindo uma escada, lendo todos esses escritos que Jesus nos dá. É a escada de ouro, porque é a escada da vida dele, né? Não tem coisa melhor do que fazer da nossa vida ser uma única vida com a dele, né? Ele vivendo a nossa vida. É a gente que vai até ele, que sobe essa escada. A gente tem que querer subir essa escada, né? E não ficar dando suas escapadinhas, né? Não querer, né? Não querer nada, como eu estava falando no início, né? Nada de querer alguma coisa. Felizes que não quer nada, ele fala. Aqueles que não querem nada, esses me dão a maior alegria porque eu tenho a liberdade total nelas. Porque elas não querem nada para si, nem coisas de mim. Porque também a vida na divina vontade não é você querer que o livro do céu ilumine para sua vida. Ah, eu quero viver na divina vontade para ter um casamento feliz. Ah, para me dar um testemunho de um casamento. Ah, eu quero viver na divina vontade para ver a minha família, não sei o quê, não sei o quê. Não é para você. Não é para você que você vive. Não é querendo coisas para si, para sua vida humana. Não. Você viver, você quer que ele viva, você quer que ele ganhe. Você quer que ele seja glorificado, que ele tenha liberdade, que uma das coisas que mais chora é por ele não ser ouvido. A gente viu isso, né? Jesus e Luísa choram juntos. Lembra que a gente meditou esse tema? Pois é, justamente por ele não ser ouvido, por vontade dele não poder desabafar tudo que ela tem para dizer. Então, ele poder ser considerado pelo que ele é, ele poder falar e ser ouvido, tem ato de amor maior do que ele poder se derramar na criatura,
falar tudo o que ele quer falar, né? E o assunto que mais agrada ele é falar da divina vontade. Ele fala que tudo que concerne a minha divina vontade é o mais importante, né? As outras coisas são bancos para mim também, serve também para confirmar o que eu estou falando, as minhas verdades, serve para isso. A sua vida não é para o livro do céu iluminar a sua vida, é pela sua vida você também entender o divino, né? E levar para iluminar mais ainda a verdade, para confirmar mais ainda a verdade. Ou seja, só para Deus ganhar 100%, né? Então não tem coisa melhor do que isso. Então, amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, filho. Quando você fala da pessoa, né, que a pessoa que sobe na escada de ouro, que ela reflete, ela vê em tudo que ela passa, o sentido da vida dela em Jesus, ela não vê nela mesma, né? Não reconhece, se reconhece em si mesma, como ele falou uns dias atrás também um tema, né? Mas ela se reconhece em Jesus, ou seja, vê que aquilo que ela está vivendo, o sentido daquilo é o que Jesus está fornecendo ou vivendo nela aquilo que Jesus está ensinando ela. Então, se ela passa por uma humilhação, por uma contrariedade, ela vai ver o sentido daquilo em Jesus. Jesus também passou por isso. Então, quem vai ser a referência dela? Quem vai ser a defesa dela? Então, se ela tiver que falar alguma coisa, olha, eu não... ela vai defender isso. Então, é igual essas realidades que a gente vê assim, que quando as pessoas passam por situação que elas são humilhadas ou mal interpretadas e tal, às vezes elas querem se defender, entende? Mas elas querem defender a sua pessoa, a sua moral, elas querem se retratar no sentido assim de mostrar a sua pessoa, sabe? Que ela fica preocupada com a imagem dela, fica preocupada com como que ela vai aparecer na fita, como que as pessoas estão interpretando ela. Então ela fica muito preocupada com a imagem dela. Então muitas das vezes ela ela não aceita realmente. Se ela sofre, por exemplo, uma perseguição, ela não vai, às vezes, em Jesus, ele não é a referência para ela, entendeu? Mas ela vai fazer um vídeo depois se retratando, xingando e falando para aquelas pessoas: eu não sou assim porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, tá aqui as provas e não sei o quê. Mas ela preocupa muito em se defender a sua pessoa, entendeu? A sua imagem. E não assim, e ela não vê aquilo no sentido assim, em Jesus, entendeu o que eu quis dizer? Às vezes até mesmo no sentido espiritual, assim, delas, mas um santo tal passou por isso também, um santo tal e não sei o quê, disse isso, e eu também vivo isso, que eu leio isso, não sei o quê. Então, ela se reconhece mais nessas figuras, às vezes, do que em Jesus. Jesus não é tanto o modelo para ela, entendeu? O modelo, assim, a vida de Jesus não é o que vem na mente dela. Às vezes vem a vida de um santo, vem a vida de um padre conhecido que também passou por algo assim. Fulano de tal me conhece e sabe do que eu vivo. Pode perguntar para fulano de tal. Tipo assim, sabe? Então, assim, é uma preocupação de se retratar por humano, do humano para o humano, entendeu? É uma preocupação muito grande. Quando ele fala assim, não, que essas pessoas não estão escondidas, né? Que ninguém as garante porque elas não estão à sombra dele. Então ele não pode pôr a mão, quer dizer que não pode pôr a mão em tudo. Porque muita coisa do que elas fazem por elas mesmas, sempre tem o dela ali. Então, e quando elas estão muito à mostra, elas ficam meio que sem defesa também, entende? Porque justamente por isso, porque elas serão vistas, mas também serão apontadas, serão vigiadas, e elas ficarão preocupadas com esses olhares sobre elas, e fica muito preocupada com o olhar das pessoas sobre elas, com a avaliação das pessoas. Então, elas se preocupam muito com o que o outro vai dizer delas. É o outro que vai me definir. É o outro que tem que me enxergar e dizer que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu vivo isso. Ela fica muito preocupada com a avaliação do outro. Mas quando a pessoa vive nessa sombra que ele fala, ela só está preocupada com o olhar de Jesus, o que Jesus está vendo, o que Jesus deseja. Ela não fica
Igual Jesus ensinou ontem, né, no tema, ele falando para Luísa assim, que importa é ele, não é o humano. Que se vem um confessor e se depois ele manda outro confessor, importa Jesus, importa o que Jesus deseja. Porque o confessor também queria, né, que a Luísa obedecesse a. Ah, não, Jesus tem que pedir permissão para mim. E não é isso, não é o ser humano mandando em Jesus, entendeu? Então, assim, aí fica o ser humano querendo falar, falar. Então, a pessoa preocupa mais com o que o ser humano fala do que com o que Jesus fala. Ele não é tipo a fonte primária para tudo, aonde ela vai buscar as respostas, entendeu? Ela é busca em fonte secundária, tipo assim, entendeu? Aí ela cita o santo, ela cita a carta do santo, ela cita o São Paulo da Cruz, mas não cita a cruz, não cita o Jesus da cruz, entendeu? Ela cita o São Paulo da Cruz. Entendeu? Então ele não é, ele fica como que não é a fonte primária dela, ele não é a maior referência, o maior modelo, né? Então é muito complicado. E às vezes assim, ela fala assim, quando eu já vi pessoas falando assim, quando eu for no céu, padres falando mesmo, alguém que eu quero muito encontrar lá no céu é São Francisco. Tipo assim, ou seja, ela visa alguém, ela visa o ideal daquela pessoa. E Jesus não é para ela o máximo do máximo, que basta ele, que eu quero encontrar ele, eu quero encontrar aquele santo de tal, eu quero encontrar aquele, igual muitas na Canção Nova ficam, quando nós somos para o céu, vamos encontrar o Senhor, mas tipo assim, às vezes vê primeiro o encontro com ele, a pessoa dele, entendeu? E ele fica sendo a referência para elas em tudo. Ah, o que o meu Senhor fala, o que o meu Senhor escreveu, mas e o Jesus, o qual ele escreveu? E até Jesus? E aquilo, então assim, o problema é que a pessoa também, umas vê as outras. Uma tá vendo as outras, umas as outras também, entendeu? E o Senhor ensina aqui para nós ver só o divino, ver só Jesus, não olhar o humano. Então aqui ninguém se reconhece também em si mesmo e nem o outro mais. É Jesus em cada um, entendeu? Ele ensina assim para nós.